Olá, todo mundo! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à terceira edição do projeto Diálogos e Conexões. Eu sou o Marco Antônio Gavério, sou educador e pesquisador do Museu da Inclusão e eu vou ser o mediador dessa edição. Eu sou um homem branco, com deficiência, barba por fazer e uso óculos de armação preta e estou num fundo embaçado aqui no meu escritório em Porto Ferreira, interior de São Paulo. O Museu da Inclusão é a unidade museológica ligada à Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, e ele é gerido pela organização social Abasaí Cultura e Arte. Hoje, aqui na nossa primeira live de estreia dessa terceira edição, vão estar com a gente aqui nas acessibilidades de comunicação, na tradução de Libras, a Thalita Passos, que é uma mulher branca, cabelos cacheados, com pontas azuis na altura dos ombros. Ela veste blusa preta e vai estar num fundo claro neutro. E quem começa com a gente a transmissão é o Ricieri Palha. Ele é um homem pardo, com barba e cabelos pretos, veste uma camiseta preta e está com fundo branco neutro. E na estenotipia também está conosco o Arthur Heimberg. Muito obrigado, gente, pelo trabalho. E antes da gente dar realmente um panorama do projeto Diálogos e Reconexões, falar um pouco mais da edição desse ano e já chamar os nossos convidados, nós precisamos fazer uma nota de pesar sobre o falecimento do professor Romeu Kazumi Sasaki, ontem na cidade de São Paulo. Né? Nós, das equipes do Museu da Inclusão e da Abasaí Cultura e Arte, a gente quer prestar as nossas condolências e nosso pesar à família e aos amigos do professor Romeu Sasaki por esse falecimento ontem, aos 84 anos de idade. Né? O professor Sasaki era formado em serviço social e ele era e continuará sendo, né, uma das principais referências sociopolíticas do movimento por direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Nos últimos anos, o professor Sasaki ele trabalhava em um projeto que se chamava Sociedade Inclusiva, um blog independente, e onde ele estava organizando e complementando, né, mais de 50 anos de produção sobre temas relativos às pessoas com deficiência, direitos humanos, inclusão, modelos de compreensão da deficiência e várias outras coisas, né? Então, nós aqui do Museu da Inclusão e da Abasaí Cultura e Arte, a gente deixa as nossas referências à família e aos amigos do professor Romeu Sasaki, né? E nesse espírito, né, também do professor Romeu, a gente inicia, então, o Diálogos e Reconexões, e o Diálogos e Reconexões ele é uma iniciativa e uma produção do Museu da Inclusão, e ele tem um mote de promover articulações de diferentes pontos históricos e culturais que têm composto a memória social dos movimentos por direitos das pessoas com deficiência. A primeira edição do projeto aconteceu em 2020, no meio da pandemia, e a gente produziu o Diálogos e Reconexões em formato de lives, via as nossas redes sociais, né? Buscando também expandir, fomentar e amplificar discussões junto a ativistas, pesquisadores de diferentes gerações, diferentes contextos e de experiências nesse universo sociopolítico sobre deficiência, sobre o direito das pessoas com deficiência. Então, o ponto de partida desse projeto, a proposta do projeto, é que ele se fundamenta na missão do Museu da Inclusão, que é salvaguardar, pesquisar e comunicar as memórias e reivindicações desses movimentos, né? E aí eu convido vocês a entrarem nas nossas redes, na página do Facebook do Museu da Inclusão, no YouTube, né? E vocês verem a primeira e a segunda edição. Ano passado, na segunda edição, por exemplo, a gente seguiu uma linha temática, que é uma característica desse projeto, e a gente discutiu os 40 anos da promulgação do Ano Internacional da Pessoa Deficiente, né? Termo utilizado nos anos 80
e como que a gente poderia ver mudanças no que aconteceu até lá, de lá para cá, né? Como que estavam aquelas demandas e qual foi a origem daquela data e como que ainda até hoje a gente continua apontando essa data como específica, né? E aí, antes de falar agora especificamente sobre a nossa terceira edição, eu já queria agradecer a presença, né, dos nossos convidados, o Weber Silva, o Marcelo Zig, convidá-los aí a compor com a gente essa mesa, Weber, Marcelo. Se vocês quiserem abrir a câmera e ficarem por aqui, já quero trazer vocês para a roda. O Weber, ele é antropólogo e dançarino. O Marcelo é filósofo e ativista, né, e vão estar com a gente hoje nesse debate. Em seguida, eu vou chamá-los efetivamente para eles se autodescreverem, para eles complementarem a apresentação que eu vou fazer deles daqui a pouco. Mas antes eu queria discutir com vocês, então, como que é a terceira edição desse projeto, né? Diálogos e Reconexões dentro dessa missão do museu, né? A terceira edição, especificamente, ela vai agora, começa com a nossa primeira live hoje, 19 de setembro, com previsão de terminar lá em dezembro, né? Então, a gente vai fazer um ciclo de lives e nessa terceira edição, o foco vai ser a emergência de pautas sociopolíticas e culturais no universo das pessoas com deficiência e dos direitos humanos, né? Então, a gente vai dar centralidade nas lives a pautas relacionadas às questões étnico-raciais, como é uma das dimensões da nossa conversa aqui hoje com o Marcelo e com o Weber. Práticas esportivas, na quinta-feira, também, nesse mesmo horário, às 19 horas, a gente vai estar conversando com o Patrício Vega e com a Fernanda Caporal, que são dois atletas surdos e que participaram das Surdo-Olimpíadas, que aconteceu em maio esse ano. Então, vai ser o tema da próxima live na quinta-feira, dia 22 de setembro. A gente também vai falar sobre políticas públicas de cuidado e a gente vai pensar um pouco algumas agendas em direitos humanos para as pessoas com deficiência, também tocando na questão das comunidades indígenas, né? E aí, a gente inicia essa primeira live do Diálogos e Reconexões, a gente inicia dentro da semana da Primavera de Museus, que ela é promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, e dentro da programação mais ampla do Museu da Inclusão para o mês de setembro, chamado Inflorescências Setembro Mais Inclusão. Então, a gente está iniciando o projeto Diálogos e Reconexões dentro de todo esse caldo, né? E a Semana de Primavera do Museus se inicia hoje, dia 19, e segue até o dia 25 de setembro, e ela tem a temática dos 200 anos de independência do Brasil, né? E de quais histórias são possíveis de serem contadas ou questionadas sobre essa etapa da formação da sociedade brasileira, né? E aí, nesse caso, é por isso que a presença do Weber e do Marcelo é importante hoje, né? Porque a partir dessa proposta, da gente pensar a inclusão, da gente pensar a independência, essa comemoração da independência no Brasil pela proposta do IBRAM, a gente vai conversar com o Marcelo e com o Weber sobre as possibilidades da gente compreender as vivências das pessoas com deficiência na intersecção com o debate étnico-racial brasileiro, né? E aí a ideia é a gente trazer o Weber e o Marcelo para pensar com a gente sobre o que eles têm para falar, por exemplo, sobre comunidades quilombolas nessa relação. A ideia de quilombo também com relação a essas comunidades, nessa intersecção entre etnia, raça, deficiência. Onde e também onde como estão essas pessoas? Quando elas começam a ser visibilizadas? E o que isso tem a ver com a história do Brasil, né? O Weber Santos, ele é cientista social, mestre em antropologia pela Universidade Federal do Paraná. Ele é dançarino no coletivo Nó Movimento em Rede e atualmente é antropólogo do INCRA. Já o Marcelo Zig é filósofo e palestrante e ativista dos direitos da pessoa com deficiência.
Ele é idealizador de 2 projetos, o projeto Mergulho Cidadão e fundador do coletivo Quilombo PCD. Heber, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês hoje à noite aqui conosco. A gente tem algumas perguntas para vocês, para a gente iniciar o debate, mas antes eu gostaria que cada um se autodescrevesse e, se vocês quiserem complementar um pouco mais essa apresentação que eu dei de vocês, fiquem à vontade, tá certo? Heber, você pode se apresentar para a gente, por favor? Olá a todos, todas. Primeiramente, agradecer o convite do Marco e do Museu da Inclusão. Parabenizar vocês pelas escolhas temáticas que vocês já trouxeram e especialmente dessa live, né, da gente poder refletir a deficiência interseccionada com as questões de raça e de etnia. Bom, primeiro vou me retomar aqui para me autodescrever. Eu sou uma pessoa parda, pele parda, meu cabelo tá meio grisalho, tô com uma blusa, tô em Curitiba, então tá um pouco frio, por isso a blusa. E atrás de mim, acho que é possível ver alguns quadros, talvez uma luminária, uma janela. Eu não sei bem ao certo, assim, mas eu acho que, de grosso modo, é isso aí. Então, acredito que as palavras iniciais seriam essas, né? Depois será um prazer conversar mais. Obrigado, Heber. Obrigado. Marcelo, com você. Bom, olá, salve todas as pessoas. É um prazer imenso, uma honra participar desse momento. Obrigado pelo convite, Marco, Museu da Inclusão. É muito importante celebrar esse momento com reflexões tão invisibilizadas ainda, né, em nossa sociedade, quando a gente fala de pessoa com deficiência e interseccionalidade, e mais especificamente englobando as questões étnicos, raciais no nosso país, né? Eu sou o Marcelo Zig, eu sou um homem negro de pele retinta, de cabelos dreads, estou com um penteado, parte deles preso, parte solto, uso um óculos de grau redondo, na cor preta, tenho um piercing na sobrancelha direita, outro do lado esquerdo do nariz, uso barba e bigode grisalhos, e estou usando uma camisa com uma estampa nas cores branca, preto, marrom e verde, e ao meu fundo tem a imagem da logomarca do Quilombo PCD nas cores azul, branco e amarelo. Oi, Marcelo, obrigado, viu? Obrigado. Bom, vocês já também trouxeram aí algumas provocações, né? Tanto o Weber quanto o Marcelo já colocaram aqui para a gente algumas questões que a gente vai poder trazer um pouco para a baila aqui na discussão de hoje, né? Principalmente nessa intersecção. O Marcelo trouxe 2 palavras importantes, intersecção e invisibilidade. Eu acho que para a gente começar com algumas reflexões gerais para eu passar a bola para vocês, né? Então, a gente pensou como que a gente poderia trazer para o debate, né? Essas relações, então, étnico-raciais com a deficiência no Brasil contemporâneo, né? E como que essa relação tem a ver também com a história do Brasil, principalmente pensando na nossa formação colonial e pós-colonial, né? Então, eu já lanço uma pergunta para vocês dois, Heber e Marcelo, né? Em linhas gerais, como vocês têm pensado essas relações? Né? Como que cada um tem pensado essas relações entre etnia, raça, no caso específico também das comunidades quilombolas, e deficiência, né? E como que a gente pode pensar essas vivências sociais
e políticas das pessoas negras e das pessoas com deficiência no mundo contemporâneo, né? Eu vou passar a palavra para o Weber, aí eu te abro também, Marcelo, e a gente faz aí um bate-bola. Weber, como que você tem pensado no seu trabalho, nas suas andadas por aí, caminhadas, rodadas, como que você tem pensado essa relação? Bom, eu acho que você trouxe um marco temporal muito importante, né? Que é a colonização, né? A colonização e a ideia de raça a partir disso, né? Ou seja, os europeus, ao cruzarem, né, o Atlântico e descobrirem, entre aspas, esse novo mundo, eles vão criar uma classificação, né, que é a classificação de raça, né? Até então inexistente, né? Você precisa criar um dispositivo, né, para nominar o que você encontra. E esse dispositivo da raça, que funda, né, esse período colonial e que, enfim, vai escravizar as populações originárias desse lugar, né? Trazer de outro continente também para manter sobre um regime de exploração, você tem a ideia de que é um outro inferior, que esse outro ele pode estar nesse lugar inferiorizado, né? Pode estar nesse lugar desumanizado. Então, eu acho que, num ponto de vista histórico, intercruzar a deficiência com a questão da raça é muito semelhante, né? É uma origem, para não dizer que é a mesma coisa, né? Mas está muito entrelaçado. Daí eu lembro de uma autora chamada Ana Maria Gonçalves, que ela tem um livro chamado Um Defeito de Cor. É uma escritora negra e é um livro fantástico, né? Que fala sobre um importante abolicionista, que é o Luiz da Gama, e ela vai falar que a dispensa do defeito de cor, que foi uma lei vigente no período colonial, eu não tenho assim exatamente a temporalidade, mas que vai dizer que você precisava pedir uma dispensa quando você tinha uma pessoa negra que almejava um posto eclesiástico ou qualquer atividade que fosse não permitida, né, fosse considerada de um valor maior naquela sociedade, você tinha que redigir esse documento pedindo a dispensa do defeito de cor. Daí me chama a atenção essa nomenclatura de defeito, né? Você está usando a cor como um defeito, como uma deficiência, por assim dizer, né? Daí tem uma frase do Luiz da Gama, né, que ele diz: em nós, até a cor é um defeito, o imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Então, eu penso que nesse ponto de vista histórico é muito semelhante. Depois a gente vai ter o processo da eugeria, né, que também vai novamente surgir, que o mal da raça é porque ela degenera a pessoa, né? Os mestiços, eles são degenerados, eles têm uma fraqueza, então é por isso que você tem que eliminar, né? E mais contemporaneamente, eu acho que é um pouco mais segmentado, né? É preciso que a gente interligue e que, de fato, estamos falando basicamente de um processo que foi o mesmo, né? Que foi essa desumanização do outro, a ideia da raça também, a partir muito de uma desumanização, por não dizer assim, também de uma deficientização do outro, né? Como um incapaz, como uma pessoa que não pode ocupar um lugar assim de sujeito. Acho que inicialmente eu tenho pensado muito a partir disso, assim, a partir desse referencial aí da própria colonização. Perfeito, Weber. Não, você traz muitas questões interessantes, inclusive esse livro, Um Defeito de Cor, ele é extremamente interessante também, porque nas primeiras páginas, né, nas primeiras descrições, toda a dimensão da questão corporal dos negros, né, escravizados, como que isso também, dentro do que você falou, das classificações,
E aí eu jogo a pergunta para o Marcelo, né? A mesma pergunta, como que você, Marcelo, tem trabalhado, né, nas suas ações e intervenções esse debate entre raça e deficiência, e o que te ressoa, por exemplo, a fala do Weber sobre esse processo histórico também, né? Brasileiro, colonial, pós-colonial, enfim. Como que você tem visto essa intersecção, como você mesmo disse? Bom, primeiro eu queria trazer mais uma informação que eu acabei não mencionando na minha audiodescrição, que eu sou uma pessoa com deficiência, sou cadeirante, importante frisar. Como eu gosto, inclusive, de me apresentar, eu sou o PCD preto com deficiência. Bom, pensar essa intersecção é algo ainda bastante inusitado, né? Dentro das discussões, dentro dos locais de debate. Quando a gente traz essa intersecção, parece que a pauta desaparece, deixa de existir, né? E é interessante que tudo já foi, né? Todo assunto, toda pauta é racializada no nosso país, mas quando a gente entra na seara da pessoa com deficiência, não. Entretanto, a maioria das pessoas com deficiência são pessoas pretas, né? Assim como na população geral do país, as pessoas pretas, né? O povo negro forma também a maioria entre as pessoas com deficiência. E a gente sequer começou ainda a fazer perguntas, se discutir o que ocorreu, por exemplo, com as pessoas negras que se tornaram pessoas com deficiência nesse processo histórico que o Weber já trouxe, né, do período colonial, também naquela questão que transcende, né, a questão de, ou melhor, que agrega a questão de raça quando se envolve pessoa com deficiência. Então, a gente não discutiu ainda absolutamente nada. Em outro dia, eu estava numa live com um grande amigo, historiador, e a gente conversava sobre aquele período do Congo, em que o imperador Dom Leopoldo II da Bélgica, né, era detentor dessas terras e ele impedia o castigo às pessoas escravizadas que não faziam a entrega que ele entendia por ter direito, de amputação de um dos membros. E aí, na conversa com esse grande amigo, eu dizia, sim, e o que aconteceu depois com a vida dessas pessoas? E o silêncio se fez, como se faz em tantos outros espaços que a gente provoca esse debate. Então, não se tem uma ideia, não se tem uma historicidade de uma continuidade, de uma percepção da existência dessas pessoas, né? E aí, mesmo num país onde a violência se apresenta, né, de forma predominante sobre os corpos pretos, ainda assim, a gente não discute essa intersecção, não compreende ainda que talvez o racismo já tenha identificado a sigla PCD, inclusive, como um grande depósito de descarte de pessoas que ela não consegue eliminar fisicamente, porém, socialmente, ainda assim, ela consegue assassinar, porque essa é a realidade que as pessoas com deficiência, infelizmente, ainda percebem no nosso país, né? Que é essa ideia de morte social, onde essa pessoa é incapaz de absolutamente tudo, inclusive desde o período colonial, incapaz até mesmo de ser escravizada. Então, que perspectiva tem essa pessoa de vida se o corpo dela nem mesmo nutre o interesse para uma escravização, né? Para uma exploração, dentro, inclusive, de hoje, falando da contemporaneidade de uma sociedade capitalista. Então, tem muitos vieses, muitos atravessamentos que a gente precisa conversar a esse respeito, e por isso eu formo o Quilombo PCD, uma vez que eu não consigo discutir a pauta anticapacitista dentro dos coletivos pretos, dentro da discussão antirracista, e, por sua vez, também não consigo discutir a pauta antirracista dentro dos coletivos PCDs, na discussão anticapacitista, e aí não conseguindo administrar essa proposição de ora ser negro e ora ser PCD, sendo uma pessoa preta com deficiência a todo momento. Eu formo o Quilombo PCD para ter um espaço de acolhimento e de discussão sobre essa pauta, inclusive na perspectiva de
primeiro levantar como pilar de sustentação do próprio Quilombo PCD perguntas como essa, por exemplo, o que aconteceu com as pessoas escravizadas no período colonial, e o que acontece com aquele jovem negro que não é assassinado a cada 23 minutos, mas que ainda assim é alvejado e se torna uma pessoa com deficiência, o que acontece com as mulheres pretas e suas crianças quando se tornam pessoas com deficiência diante da violência obstétrica e racista, né? Então, são uma infinidade de perguntas que a gente sequer começou a relacionar, nem mesmo sobre a abordagem da segurança pública sobre pessoas pretas, né? A gente imaginar o que pode acontecer com uma pessoa preta que não atende o comando de parar de um agente policial porque é surda, ou que reage ao toque por ser autista, né? Costumo brincar, será que dá tempo de Marcelo Zig dizer que não saiu imediatamente do carro porque não anda? Né? Então, são muitas perguntas que não são feitas e que nos levam à experiência recente da tortura e assassinato do Genivaldo de Jesus pela Polícia Rodoviária Federal de Sergipe, quando transforma a viatura policial em uma câmara de gás para torturar e assassinar um homem preto com deficiência. E ainda hoje a gente não repercute e parece que essa cena não existiu ou foi uma grande ficção, né? Só concluindo, tem um curta-metragem na Netflix, e aí me perdoem porque eu não vou me recordar o nome agora, mas é de cerca de 7 a 11 minutos, que todo esse tempo, esse curta-metragem é só para dar informação que as câmeras de gás construídas na Alemanha, elas aconteceram a partir de experiências de corpos com deficiência, dentro dessa ideia do descarte, né? Da eugenia. Então, a gente remonta essa cena em 2022 com um corpo preto com deficiência e a gente está seguindo a vida como se isso nunca houvesse existido, acontecido. Marcelo, é impressionante, né? Ouvindo você falar com o panorama que o Weber nos deu, a gente percebe tanto essas ressonâncias históricas quanto esse acúmulo de falta de discussão também sobre essas temáticas, mas eu diria que não é nem por volume de discussões, que hoje a gente sabe que o debate racial e o debate sobre pessoas com deficiência, o debate étnico, no sentido também cada vez mais produtividade e produção, mas também as maneiras e o que se visibiliza e se invisibiliza a partir de determinadas abordagens ou a partir de determinadas noções sobre o que é raça, sobre o que é etnia, sobre o que é deficiência, né? E você, Marcelo, trouxe duas questões que a primeira eu vou usar para fazer uma pergunta para o Weber e depois a gente vai voltar para vocês falarem um pouco mais sobre essa questão das inter-relações entre racismo, capacitismo, antirracismo, anticapacitismo, que você já citou a partir do seu projeto Quilombo PCD. Weber, conta um pouco para a gente da sua pesquisa antropológica, em que você fez uma etnografia na comunidade quilombola, que fica aí no Paraná, perto de Curitiba, que é a João Surá, a comunidade João Surá. E lá você se deparou com algumas terminologias e algumas questões que a gente pensa com relação à deficiência, principalmente com relação à questão do problema, né? Você pode contar para a gente um pouco dessa sua pesquisa e como que foi essa sua interação, né? Sendo também um pesquisador com deficiência, numa comunidade, como você me disse, que é distante ali dos centros próximos de Curitiba, fica na periferia, por ali, e como que foi você pensar essa relação entre deficiência e a questão étnico-racial a partir dessa comunidade? Acho que eu não falei antes, né? Eu sou cadeirante, né? Sou PCD também.
como você também já colocou, e enfim, esse trabalho que eu fiz foi em 2019, né? Eu trabalho no INCRA, com a regularização dos territórios quilombolas, e aqui no estado do Paraná. A comunidade quilombola que eu estudei, né, chamada João Surá, ela fica num município aqui da região metropolitana de Curitiba, aí por cerca de 4 horas de distância, e uma região um pouco inacessível, né, no Vale do Ribeira. Inclusive, essa condição ali, a condição do Vale do Ribeira, geográfica, ela favoreceu a formação dos quilombos, né? É uma região ali de serras muito acentuadas, é um lugar assim difícil de estar, né? De circular, de mobilidade geral, né? E foi justamente essa condição geográfica que acabou possibilitando que pessoas negras escravizadas se refugiassem nesses lugares, né? E onde se deu também a formação ali de diversos quilombos, e entre eles o de João Surá. A gente tem ali uma referência, eles comemoram, né, o aniversário da comunidade, embora assim, ali o Vale do Ribeira ele é povoado por várias comunidades, então eles têm assim um pouquinho mais de 200 anos, né? Até eu acho que isso é importante, porque a gente está falando de independência e temos uma comunidade ali resistindo há muito mais de 200 anos ali naquele espaço. Então, assim, meu contato se deu por via do trabalho, e aí eu tive que ter as minhas estratégias também, meus contatos com as lideranças, com as minhas redes, para fazer essa pesquisa, uma vez que toda a questão da mobilidade ela acaba sendo trazida na pauta, né? A acessibilidade, mas como fazer você sendo cadeirante, indo até uma comunidade que está numa região que é difícil realmente você acessar. E aí essas questões me provocaram aí também por inspiração aí dos alguns antropólogos, né? Entre eles o Marco, a Anaí, né, que estão pensando aí a deficiência a partir de um ponto de vista antropológico, sociológico, de trazer, eu vou fazer a minha etnografia aleijada, né, como um cadeirante, né, trazendo uma ressignificação para esse termo do aleijado, a partir das minhas redes, do que eu consigo acessar nesse ambiente, né, e do que é possível eu etnografar. E eu trouxe a proposta para a comunidade de pesquisar e conversar com as pessoas com deficiência, porque eu vi muitas pessoas com deficiência nos quilombos. E isso sempre me provocou a curiosidade de entender, de conversar com elas. E quando eu cheguei em João Surá, trazendo que eu queria conversar com as pessoas com deficiência, eu fui sendo... Eu fui sendo desafiado um pouco com as categorias que eu estava trazendo, com a delimitação do meu objeto de estudo, digamos assim, né? Porque eles começaram, as informações elas eram muito díspares, muito diferentes umas das outras, né? Porque o termo deficiência ele é utilizado principalmente para aquelas pessoas que querem acessar, eles fazem uma aproximação, assim, eles entendem o que é uma pessoa com deficiência, obviamente, mas, assim, no sentido de acessar a alguns serviços de direitos, por exemplo, o BPC, né? E internamente, na convivência que a gente vai tendo, é que você percebe quais são as reais categorias com que as pessoas elas conversam, né? E entre elas, a categoria de problema apareceu muito, né? Mas também aleijado, categorias que a gente tem muito como pejorativa, né? No nosso universo, que politizou os termos, né? E aí, assim, eu fui percebendo que existiam, assim, essas terminologias, mas o sentido que estavam sendo empregadas a elas eram outros, porque a comunidade tinha uma percepção dessas pessoas, e essas pessoas também, né? Porque eu conversei com elas, muito de uma outra forma, né? De uma outra
contrastante com o que a gente tem aqui, que é o modelo do indivíduo, né, da produção capitalista. Nós somos um indivíduo que nós temos um corpo, né, um corpo que é só nosso. Então, ali você tem uma outra coisa que é uma rede mesmo humana, uma rede mais solidária, por assim dizer, que percebe a pessoa, a questão de você ter um problema, ela é generalizada, né? Um senhor uma vez falou para mim, aqui todo mundo tem problema. Então, o problema que uma pessoa tem, ele não é individual, né? Ele acessa por exemplo, acho que fica mais fácil, talvez, trazendo os casos etnográficos que eles falam muito mais. Tem uma senhora cadeirante que ela era auxiliada pelo marido, ela teve ela ficou cadeirante depois de um AVC. Ela tinha várias cadeiras de rodas espalhadas na comunidade. Eu fui percebendo depois que ela tinha uma cadeira de rodas na casa da compadre, outra na igreja. E eu não sabia o que eram aquelas cadeiras de rodas, assim, que elas estavam, né, ali sem só a cadeira de rodas. E aí, uma vez, ela me explicou que essas cadeiras de rodas era a forma como ela se movia naquele território, né? O marido dela tinha um carro, levava ela no lugar, e lá ela já tinha aquela cadeira, ela não precisava levar aquela cadeira que ela estava na casa dela, porque eram esses ambientes que ela circulava. Então, ela já tinha essa rede de acesso ali, muito humana, né? E ela dizia, ela morou em Curitiba e voltou para Adrianópolis, para a comunidade, e ela dizia que assim o modo de vida era muito melhor, porque embora que ela tivesse talvez mais recursos, ou poderia dizer assim, mais acessibilidade, ela preferia ali pela questão mesmo, ali onde ela não precisava do dinheiro, né? Ela podia trocar as coisas, ela estava perto das relações de parentesco dela. Então é só um exemplo. Eu acho que eu não vou me estender muito, eu não sei quando, às vezes eu acabo falando muito, então eu vou terminar por aqui, mas posso trazer outros exemplos também na medida do possível. Heber, não, eu acho que esse exemplo deu para a gente uma ilustração bem interessante, né? Disso que você está chamando dessa socialização ali no quilombo de João Surá da deficiência, né? E também como mexem com outras questões para definir o que é deficiência e o que é ter um problema, né? Nessas comunidades, né? E eu queria pegar um gancho do que você falou sobre a questão da acessibilidade e levar um pouco esse debate, Heber, essa indicação que você fala das questões de acessibilidade, de acesso, né, centros, periferias, mobilidade urbana, mobilidade rural, enfim. E o trânsito dessas pessoas, né, entre essas comunidades e os centros em que elas estão relacionadas. A gente, por exemplo, tem a Lei 10.098, de 19 de dezembro, onde, dentre muitas coisas, ela estabelece normas gerais e critérios para a gente pensar a acessibilidade como um todo no Brasil, né? Principalmente olhando para a população de pessoas com deficiência. E, Marcelo, como você já se colocou, né? Um filósofo, ativista, um provocador, né? A gente queria ouvir de você, então, um pouco dentro dessas suas perspectivas e das suas abordagens, inclusive, você já nos mostrou a sua abordagem aqui com a gente nessa conversa. Como que você acha que as instituições museológicas, né, essas instituições também que estão pensando, tanto esse público de pessoas com deficiência, para chegar nos museus, para ter uma experiência histórica, né, para ver também outras histórias que não estão sendo contadas, conhecer coisas, tanto essa dimensão dessa acessibilidade, mas também como que a gente pode pensar, né, esses debates étnico-raciais com outras perspectivas para a gente poder também pensar, se a gente consegue talvez pensar que isso também é uma questão de acesso, é uma questão de acessibilidade, né? Como que você acha que o museu tem condições de lidar com isso? Bom, primeiro, é muito bom, né, que a gente já tenha espaços que estejam disponíveis, né, a fins de abordar e expor e contemplar, né, outros públicos que têm acesso a essa discussão, né?
quando a gente fala de acessibilidade, eu penso muito, né, sobre o encontro de pessoas, né? Eu acredito que a gente ainda performa a acessibilidade ainda dentro de uma compreensão estritamente técnica, né? Onde a pessoa vai acessar uma edificação, um espaço físico, com autonomia, segurança, assistida parcialmente ou não. Eu acho que é para além disso a acessibilidade, sabe? Eu acho que a acessibilidade, na verdade, é promover o encontro, a conexão, o reconhecimento de pessoas no mesmo tempo e espaço, sabe? Então, quando a gente fala disso, eu acho que a gente expande muito mais essa compreensão e estabelece, inclusive, que um ajuste nessa rota do que a sociedade tem compreendido por inclusão. Eu acredito que se alguém precisa ser incluído, se incluir, é justamente a pessoa sem deficiência na vida da pessoa com deficiência, né? Uma vez que a gente já existe, já coexiste desde os primórdios da humanidade, vamos continuar, não vamos simplesmente desaparecer, e não seremos tão somente aquele ente, aquele familiar indesejável que quando você recebe a visita, aqui em Salvador se costuma fazer isso, coloca-se uma vassoura atrás da porta para que essa visita não dure tanto tempo, né? Então não vai ser dessa forma que a gente vai resolver e se relacionar com essa questão, né, da acessibilidade. Então, quem precisa se incluir são as pessoas sem deficiência. Porque nós já estamos aqui, nós já conhecemos as barreiras, a forma de se relacionar e desenvolvemos nossas tecnologias, como a que o Weber acabou de mencionar aqui. São tecnologias ancestrais que a gente já desenvolve, principalmente enquanto povo preto com deficiência. Ele acabou de falar do Ubuntu, nós por nós, eu sou porque você é, esse senso de coletividade, de comunidade, onde uma questão não é da individualidade, e sim de todas as pessoas que integram aquele grupo, né? Tem uma máxima africana que diz que é preciso de uma comunidade para se educar, criar uma criança. Então, isso traz muito referência. Enquanto eu ouvia o Weber falando, eu ia me conectando com essas tecnologias que faz com que a gente compreenda que é muito além do que a gente ainda conseguiu avançar, sabe? Você trouxe uma referência importante hoje, né, no início da sua fala, sobre o óbito do professor Romeu, e isso importa muito com relação a esse senso de coletividade, a importância das alianças, das pessoas estarem se disponibilizando e se compreendendo dentro dos contextos, e você ter museus, espaços que comecem a oportunizar essas discussões e que promovam o acesso, né, de diversos públicos, de diferentes diferenças, né, entre as pessoas, é muito importante. Eu acho que dessa forma a gente começa a desmistificar toda essa pauta, essa discussão, e começa de fato a se inserir, mergulhar no contexto que a gente já existe, já convive, mas que ainda assim a gente tem uma certa restrição para poder se relacionar e discutir, né? Perfeito, Marcelo. Muito obrigado por fazer essa reflexão com a gente, principalmente de pensar também outras modalidades, outros significados para a noção de acessibilidade, né? Você traz aí essa dimensão do encontro mesmo, que é fundamental, né? E essa questão também da comunhão, do estar junto, de fazer coisas juntos, né? É isso também que nos constrói enquanto sociedade, enquanto cultura, né? E essa é uma das nossas grandes preocupações enquanto também unidades museológicas, né? E nesse sentido, a gente já está quase se encaminhando a gente já está se encaminhando para a última parte da nossa live, e eu queria fazer mais uma pergunta dupla para vocês, né? Quer dizer, uma pergunta única para dupla. Vocês já indicaram muitas coisas aí como que a gente pode pensar essa relação entre o debate étnico-racial
deficiência a partir de locais específicos, né? A partir de realidades e vivências específicas, mas que também são comunitárias, são sociais, são ancestrais e também são contemporâneas. Nesse sentido, e pensando também nessa questão que a Primavera de Museus coloca a gente para pensar, né? Esses 200 anos de independência. Como que vocês têm observado, por exemplo, dentro de toda essa bagagem que vocês colocam para a gente, de conhecimento histórico, antropológico, filosófico, como que vocês têm percebido nos movimentos sociais, nos discursos e nas práticas, a questão do capacitismo e do antirracismo, né? Anticapacitismo, antirracismo, capacitismo, racismo, né? Gostaria de ouvir vocês, assim, um pouco, né? Para a gente poder fazer depois as considerações finais dessa questão. Como que vocês acham que a gente pode pensar racismo e capacitismo no contexto brasileiro de independência, 200 anos que se comemora, e também como que as unidades museológicas podem pensar essas questões nas suas exposições, nos seus projetos educativos, né? Como que podem abordar racismo, antirracismo e anticapacitismo nas suas produções. Heber, dá uma palhinha para a gente, por favor. Eu só queria fazer um parênteses aqui, porque eu achei incrível aí a fala do Marcelo sobre acessibilidade, né, como promoção do encontro das pessoas no mesmo tempo, no mesmo espaço, e que a inclusão é para pessoas sem deficiência. Eu acho que a gente precisa se deixar um pouco atravessar por isso, porque até ele falou do Ubuntu, né, e a região que eu estudei, da comunidade quilombola ali, as pessoas que foram escravizadas vieram de uma região da África, né, de origem banto. Eu não conheço tanto ainda, mas é um tema de interesse meu. E, enfim, isso está lá na religiosidade local, né? Do outro como parte de si mesmo, né? As práticas ali, elas todas se evocam um pouco nesse princípio, né? Tanto de trabalho que você tem trabalhos coletivos, né, em que você vai num mutirão, né, para construir a casa do seu vizinho, do seu compadre, do seu parente, seja ele quem for, e a coisa funciona mais ou menos assim, né? Claro que existe toda uma complexidade, a gente está falando ali de uma... hoje, assim, na antropologia se fala muito em ontologia, né, ou cosmologia específica. Mas se atendo assim a sua pergunta, Marco, sobre o anticapacitismo e o antirracismo, eu acho que a gente ainda tem muita coisa pela frente, assim, eu tendo a pensar que a gente precisa ainda se aprofundar em alguns debates internos, né? Dentro a gente ainda tem a própria questão da deficiência, né, que reivindica ali um lugar, né, de sujeito como outros coletivos já conseguiram, né, coletivo LGBTQIA+, mulheres. Eu acho que talvez nós temos um desafio, porque a gente não parte muito de uma ideia de que isso que o Marcelo falou ali, né, de uma igualdade, né? A gente tem que ser atravessado por outras coisas. Quando a gente entra na temática da deficiência, é como se as outras pessoas ainda precisassem entender isso, né? Por exemplo, essa questão da interdependência, né? Quando eu digo esse lugar de igualdade, né? A gente está trazendo uma outra coisa, né? A gente não está reivindicando só que somos iguais a esse direito à igualdade, né? A gente está reivindicando também um lugar muito específico que está trazendo, que modifica, de certa forma, um pouco um paradigma, né? Uma construção muito arraigada assim, no poder do indivíduo, da liberdade. Então, é um grande desafio que a gente tem dentro dos próprios movimentos que a gente está inserido, né? Conversar sobre isso, né? Se deixar que...
se interpenetrar ali as questões de raça na deficiência na raça, e eu vejo isso acontecendo nas redes, né, em alguma medida. Eu acho que o Marcelo traz isso. Talvez tenhamos outras pessoas também que estão ali solitárias nesse papel, né, de tentar fazer esse debate. Com relação aos museus e sobre essa educação antirracista e anticapacitista, não tem outra forma senão conversando com as pessoas, né? E eu acho que isso é um movimento também que tem acontecido. Eu vejo que, principalmente com as populações quilombolas e indígenas, elas têm reivindicado um papel nesses lugares, principalmente em museus, né? Já que muitas vezes a história delas estão sendo contadas, né? Elas são muito demandadas nesse sentido. Então, elas têm reivindicado esse lugar. E é um tanto desafiador, porque também traz esse tipo de questão, né? Não é só ter um lugar lá, né? Mas em que medida que essas práticas mudam, em que medida, assim, que, por exemplo, alguns objetos, né? Eles são parte da pessoa, tanto no contexto que eu estudei, quanto, por exemplo, indígena. Você tem objetos que não deveriam estar sendo expostos, porque são objetos que até devem ser destruídos, alguns, né? Em alguns casos, por exemplo, em algumas etnias. Infelizmente, deixa eu te interromper, até para eu poder passar para o Marcelo, mas você está falando uma coisa que eu gostaria de jogar para o Marcelo, para ele poder fazer também essa consideração sobre racismo e capacitismo, que a gente já está chegando no final da live, para a gente poder ter um minutinho de encerramento para cada um, né? Queria ouvir de você, Marcelo, nessa questão em que o próprio Weber trouxe dos objetos, dessas questões, né, que também fazem parte dos acervos museológicos, e pensando nessa relação entre raça, etnia, deficiência, né? Como que você vê a possibilidade da gente pensar conteúdos antirracistas, anticapacitistas a partir das dimensões do museu? Bom, primeiro eu quero dizer, depois eu gostaria de continuar. Te ouvindo, que você estava numa linha muito interessante. Mas compreendo que a gente tem um tempo e precisa cumprir também, Marco. Mas é porque uma discussão como essa não dá para a gente exaurir, né, num tempo. Realmente sempre vai ficar aquela... Está faltando ainda alguma coisa, ainda dá para prosseguir, enfim. São dois marcadores sociais muito fortes, né, muito importantes dentro da história, né, principalmente do nosso país. Falar dessa questão é complexo demais, né? Porque, assim, falando como o próprio Weber trouxe, né, outros marcadores, outros grupos vulnerabilizados, né, ou subrepresentados socialmente, a pessoa com deficiência entre esses grupos, enquanto esses grupos estão discutindo já hoje a disputa e a ocupação dos espaços de poder, a pessoa com deficiência ainda está conversando sobre os espaços comuns. A pessoa com deficiência ainda está tentando acessar a praça do bairro, para depois pensar em escola, trabalho, sabe? Dentro da relação de trabalho ainda, os cargos de liderança para a pessoa com deficiência ainda é uma discussão distante, né? Obviamente que você vai ter um ou outro que fura essa bolha e acaba ocupando esse espaço, mas é de uma maneira muito tímida ainda em referência aos outros grupos subrepresentados, né? Então, a gente está na rabeta dessa discussão toda, desse contexto social, né? Enquanto pessoa com deficiência, porque a gente, essa é uma percepção minha, a gente ainda não participa das outras pautas, né? Seja dos movimentos de mulheres, LGBTQIAP+, indígena, negro, enfim. E isso, para mim, transmite
é a ideia de que ainda não somos percebidos nem como negros, nem como indígenas, nem como mulheres, nem como LGBT, nem como homem, nem como hétero, ou seja, ainda estamos identificados e enclausurados dentro da perspectiva do modelo médico, que nos identifica, né, apenas como nossa deficiência e como um elemento incapacitante para o convívio social, né? Então, a gente não participa das outras discussões e somos ainda enquadrados apenas como pessoa com deficiência. Nesse contexto, dos 200 anos da dita independência do país, no dia 7 de setembro eu fiquei refletindo, né, sobre essa máxima, independência ou morte, como isso é atravessador para a pessoa com deficiência, né? Porque a gente já experiencia em sociedade essa morte social, né? Quando toda a linguagem nos é dita, que a gente não é bem-vindo nos espaços, né? Nem mesmo a partir da nossa própria residência, né? Estamos falando aqui em 3 cadeirantes, né? Eu, você e o Weber. E se a gente pensar, né, que as nossas residências hoje, se elas são minimamente adaptadas às nossas demandas, é porque a gente interferiu nessa estrutura. Desculpa, você levantou a mão? Tá mutado o seu microfone. Obrigado pelo aviso, Marcelo. Eu levantei porque eu gostaria de pegar esse final da sua discussão, porque a gente falta 3 minutos para a gente fechar a live, e gostaria que você fizesse agora 1 minuto as suas considerações finais, depois eu passo a bola para o Weber, porque infelizmente é um papo muito bom, vocês têm muitas coisas para dizer e a gente sabia que a gente só ia dar um gostinho para o público dessa conversa aí, que a gente tem muito caminho para seguir. Muito obrigado, Marcelo. Suas considerações finais, por favor. Bom, é um recado que eu sempre trago, né, que a gente deve refletir a deficiência como parte da dinâmica da vida, né? Uma vez que, inclusive, a maioria das pessoas com deficiência não nasce com deficiência, e sim se tornam a partir da sua experiência, né, de vida, seja através de uma doença, de uma violência ou de um acidente. E tão natural quanto nascer pessoa com deficiência é se tornar uma pessoa com deficiência ou ter a demanda das tecnologias assistivas com o aumento da expectativa de vida e a mudança da dinâmica do nosso corpo ao envelhecer. Então, não discutir acessibilidade, não discutir inclusão da maneira que a gente deve relacionar, ou seja, ampliando o que já existe e não partindo dessa mentalidade que a gente vai começar toda essa pauta do zero, como a gente tem feito com todo o assunto quando envolve a pessoa com deficiência, a gente desloca da sociedade, né, e a gente acaba refugiando nas Paralimpíadas, na escola especial, na fila de atendimento prioritário, que nunca é um atendimento prioritário, porque você gera uma fila e aí você já fere na essência, mas assim, ainda assim é a demarcação de um espaço definido para a participação social da pessoa com deficiência. E aí, como um homem negro, eu posso trazer um outro nome para interpretar essa forma de se relacionar com a pessoa com deficiência. Apartheid. É isso que experienciamos no Brasil, enquanto uma pessoa preta com deficiência ainda vivemos a realidade de um apartheid, seja nas filas preferenciais, sejam nas escolas especiais, quando conseguimos acessar, porque se a acessibilidade ainda é um artigo de luxo nos bairros nobres do nosso país, imagine que ela nem existe enquanto palavra nas periferias do nosso país. Então, Obrigado, a gente Marcelo. precisa, enfim. Obrigado, eu Não, só tenho a obrigado. agradecer pelo momento. Obrigado, mas não, a gente fica querendo realmente ouvir mais, mas é que a gente também está quase estourado aqui com o tempo. Heber, aproveitando aí o que o Marcelo traz para a gente, né, suas considerações finais, para a gente poder encerrar essa live com chave de ouro. Não, da minha Obrigado, parte, Heber. acho que o Marcelo já fechou, assim, de uma forma muito, assim, contundente, e eu só tenho a agradecer mesmo o convite e que, enfim, essa discussão, né, tanto racial quanto étnica, ela traga
traga para o movimento, eu imagino que a maioria de pessoas com deficiência, né, no Museu da Inclusão, de se engajar no antirracismo, né, de entender, de incorporar essa pauta, e com a questão étnica, né, a partir assim, do meu ponto, é como a gente desenvolve essa acessibilidade humana também, né, mais do que recursos, do que a materialidade da coisa, como que a gente se organiza para pensar essa outra parte invisível, mas muito presente também, né, e que faz o material, né, constitui o material também. Então, é isso. Heber, Marcelo, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje conosco. Foi ótimo esse papo, esse início de diálogo. E a gente se mantém em contato, né? O Museu da Inclusão está aberto, as portas abertas, abrindo as portas, e a gente com certeza vai se encontrar. Eu agradeço muito a presença de vocês, a presença de toda a equipe, Cicieri, Thalita, Arthur na estenotipia, todo mundo aí nos bastidores da Baçaí, Museu da Inclusão. E a gente se vê numa próxima. Muito obrigado a todos que estavam assistindo e até mais. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.